Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Quem aí crê que hoje será uma palavra rápida? Ninguém crê. Amém. Amém. Tentemos. Glória a Deus. A mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês, de fato é uma mensagem simples de encorajamento para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, independente do cenário que nós estamos passando. Nomeei a mensagem de hoje como o Evangelho dos Anônimos. Eu tenho pregado muito sobre isso e falado, sobre essas coisas. Nós temos enfrentado dificuldades nos dias de hoje por causa do formato com que tudo é feito. O formato dos dias de hoje é um formato digital. Então, redes sociais, streaming, e essas coisas são muito fortes nos dias de hoje. O pastor Hugo, que ministrou aqui no domingo, ele até mencionou isso, que tem de uma certa forma roubado a nossa paciência, Você está assistindo um vídeo ali, você passou, não gostei desse, vamos pro próximo. Você vai arrumar, procurar assim, como arrumar um chuveiro, como trocar o chuveiro. Esse vídeo tem 10 minutos, esse vídeo tem 1 minuto, eu vou assistir um de 1 minuto para ir mais rápido para resolver. Eu quero saber como fazer, eu quero saber logo. Como fazer uma receita tal, você vai lá, eu quero mais curto, mais rápido, e mesmo assim coloca rapidão, para você ir direto ao ponto. Isso, amados, tem gerado em nós um certo desespero por certas coisas que nós não deveríamos estar desesperados. Nós associamos inconscientemente de que ser abençoado por Deus é ter visibilidade em certas áreas da nossa vida. Ter visibilidade nas redes sociais, ter visibilidade através do YouTube, ter visibilidade, ter muitos livros publicados, ter muitas coisas. Estou falando do ponto de alguém que publicou um livro, amém? Mas não é sobre isso. Muitos de nós cremos que aqueles que são os mais ungidos e os maiores pregadores são aqueles que estão visitando igreja após igreja, ministrando em várias igrejas, nos maiores moveres, nos maiores lugares, nos grandes estados. Amados, tudo isso é bênção, amém? Não quero dizer que as redes sociais elas não possam trazer uma palavra de bênção, não quero dizer que o YouTube ele não está aí para te servir, para que você receba algo de Deus. Inclusive as nossas mensagens elas são gravadas, são postadas no YouTube, para que pessoas recebam mais do Senhor. Mas o anseio do nosso coração não é a quantidade de visualizações, ou a quantidade de likes, ou a quantidade de coisas que nós estamos recebendo em troca daquilo que nós estamos fazendo, porque nós precisamos voltar para a vida do apóstolo Paulo, como ele caminhava na igreja. De novo, eu não estou dizendo que é errado você receber algo em troca daquilo que você está fazendo. Digno é o trabalhador do seu trabalho, amém? Porém, nós precisamos observar a nossa mentalidade. Será que nós não estamos nos movendo, nos preparando em algumas coisas a fim de sermos vistos mais do que nós estamos servindo o próximo? O nosso coração se corrompeu a ponto de nós desejarmos que as pessoas nos aplaudam ou que nós possamos pegar uma bandeja e servir aquele que está necessitado. O serviço, amados, muitas vezes, se não 100% delas, é desconfortável. O serviço envolve algumas vezes o mau cheiro, envolve algumas vezes a entrega, envolve algumas vezes estar mais tempo do que você gostaria em certos lugares, envolve muitas vezes um cansaço físico, porque você está gerando algo em favor de outra pessoa. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, em um dos momentos ele está justificando o seu apostolado e ele diz assim: em nada fui pesado a ninguém. Final de 2 Coríntios, capítulo 12 e 13, ele fala assim: nada fui pesado para ninguém. A todo tempo eu trabalhei para me manter, para não ser pesado para a igreja, ainda que não fosse
Amém? Porque ele tinha um coração de servo. Paulo, ele tinha uma profissão. Você sabe qual era a profissão de Paulo? Além de ser apóstolo, ele era um fazedor de tendas. A Bíblia descreve ele como um fazedor de tendas. Ele costurava, fazia tendas e vendia as tendas, a fim de pagar e custear a sua obra missionária. Então ele também tinha 2 empregos, como o vosso pastor tem 2 empregos. Tipo Júlio também. Tinha 2 empregos. Trabalhava para sustentar. Paulo, ele se vê de uma forma diferente. Ele se vê como, ele fala assim, eu cheguei depois deles no Evangelho. Eu fui o último apóstolo, não que foi o último apóstolo, mas na época que ele estava vivendo, ele era o mais novo dos apóstolos. Eu fui um dos últimos a me tornar apóstolo, eu fui um dos últimos a me converter aqui. Eu fui um dos últimos a me preparar, então eu sou o pior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Era como ele se identificava. Eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Ele tinha compaixão para com o próximo. Ele olhava para a pessoa e falava assim: você tem uma necessidade, se eu puder atender a sua necessidade, eu vou fazer o que eu posso, eu vou me entregar a você. Nós precisamos olhar para as pessoas não como um meio pelo qual nós vamos alcançar alguma coisa. Nós estamos olhando para as pessoas como pessoas. E isso que tem faltado nos dias de hoje. Infelizmente, amados, estou fazendo uma introdução muito grande aqui, mas eu já vou entrar no foco. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas hoje na internet vendendo cursos de como ser cristão, tá bom? Ou em alguma área específica ali, vencer isso, vencer aquilo, de aprender isso, uma teologia ali, uma teologia aqui, um negócio aqui. Coisas pequenas doses de algum tipo de conhecimento, mas nós não sabemos a origem disso, nós não sabemos a vida dessas pessoas, nós não sabemos como eles estão. Eles tornaram aquilo que é de Deus para servir as pessoas como um comércio para eles mesmos se exaltar. Não existe nada de errado, de novo falando, tá bom? Só para esclarecer, em que você prepare algo, prepare o material e você o venda o material. Só que eu estou falando sobre nós olharmos para a origem e para o quanto daquilo realmente vai fazer uma diferença na nossa vida. Recentemente apareceu uma notícia de um homem que vendia cursos sobre como uma pessoa sairia da pornografia ou sairia do adultério, em que ele também caiu nesse pecado. Recentemente aparece aí o cara no pecado. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Quais são as origens e quais são os focos daquilo que nós estamos buscando? Muitas pessoas que têm a sua vida com Deus ali, nós não estamos questionando se ela é boa ou não, tem a sua vida com Deus mais audível do que os outros, são grandes músicos, e grande eu digo de vários seguidores, vários eventos, vários valores, estão em lugares de evidência, mas não estão entregando algo de verdade, do Evangelho de verdade, que outros anônimos estão fazendo e estão sendo desprezados pela igreja. Amém? Não é um grito de clamor pelos anônimos, aqui valorizam os anônimos e tudo mais, mas nós precisamos olhar para aqueles os anônimos. Nós precisamos olhar para aqueles que são extremamente importantes para o Evangelho, mas talvez nunca estarão nos grandes shows, nunca estarão nas grandes plataformas e nos grandes lugares. Nós precisamos reconhecê-los e buscar a ser dessa forma. Vou falar o nome porque é uma pessoa que me impressionou. Esqueci o nome do cara, como é que era o cara do Drops? Paulo Vicente. O cara me impressionou tanto que eu esqueci o nome dele. Em um dos seus podcasts ele está falando sobre essa música deles que está acontecendo, que está rolando, está muito vista, mas do coração anônimo que eles mantiveram, do coração pequeno que eles mantiveram. Deus está levando, Deus está fazendo, mas nós nos mantemos aqui honrando a igreja local. Nós nos mantemos aqui com o meu pastor, com os meus líderes, com a minha família, com o meu cuidado. Nós precisamos aprender a honrar coisas que antigamente você não precisava explicar para as pessoas. Hoje a gente precisa explicar que a igreja local é importante.
Antigamente ninguém precisava explicar que você precisava honrar a palavra do seu pastor. Hoje a gente precisa convencer as pessoas de que a palavra que está sendo pregada é uma palavra que vem de Deus, tanto quanto o pregador que vem com várias visualizações na internet. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tendo dado essa introdução absurda e gigantesca, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 6. Eu vou falar de um anônimo um pouquinho mais conhecido e depois a gente vai falar de um homem chamado Tércio. Quem sabe quem foi Tércio na Bíblia? Levanta a mão. Não. Ninguém sabe quem foi Tércio? Mas Tércio foi extremamente importante para a sua vida e para a sua conversão, e eu vou te provar sobre isso. Segura isso aí, é curiosidade para você matar a curiosidade no fim do culto e não dormir, amém? Atos capítulo 6, no versículo 1. Vamos lá. O texto diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas em distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocavam uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, para que nós possamos nos tornar os anônimos da Tua presença, aqueles que sustentam a pregação do Teu Evangelho, aqueles que sustentam a manifestação da Tua igreja nos tempos de hoje, nos permitindo que o Espírito Santo nos leve e manifeste a Sua vida em nós. Que em nome de Jesus nós possamos valorizar, Senhor, a igreja local, que nós possamos valorizar a viúva, Senhor, que nós possamos valorizar o órfão, que nós possamos valorizar estas pessoas, Senhor, que não estão sendo vistos nas redes sociais, que não estão nos grandes lugares, que não têm as grandes oportunidades, e que nós possamos ser aqueles que estamos aqui com o coração de servos, com o coração daqueles que servem à mesa, Senhor, para que não falte o alimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Quando nós temos grandes conferências, a pergunta que se faz é: quem vai pregar? A segunda pergunta depois de quem vai pregar é: quem vai tocar? Amém? Nós queremos saber isso. E muitas vezes nós olhamos assim: fulano vai pregar em tal lugar, vamos até lá para ele pregar. De novo, não tem nada de errado nisso. Porém, nós não nos questionamos quem vai arrumar as cadeiras. Nós não questionamos quem é aquele que vai limpar a igreja, quem é aquele que vai passar o pano. Nós não questionamos quem é aquele que vai limpar a privada do banheiro masculino. Amém, homens? Entenderam o que eu quero dizer? Ou não? Nós não questionamos essas coisas. Nós não valorizamos os anônimos. E por muitas vezes, nós somos esses anônimos que estamos vivendo isso, que estamos sustentando a pregação do Evangelho, tanto quanto os apóstolos o faziam. Vou te provar que Paulo, ele fez isso e ele apontou para isso. Mas em primeiro lugar eu quero chamar a atenção a uma coisa.
Nós nos incomodamos demais com certas situações. Teve um outro dia que eu estava pregando aqui e eu falei que os cristãos imaturos, também os chamei de falsos convertidos, são aqueles que se importam mais com o pecado do seu próximo do que com o seu próprio pecado. Quem aqui não tem pecado, levante a mão que nós vamos canonizá-lo. Amém? Eu sou o primeiro a levantar a mão dizendo que eu tenho pecados. Eu sou o primeiro a levantar a mão dizendo que eu tenho erros, que eu tenho falhas e que eu preciso ser santificado. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós abrimos a boca em juízo do nosso próximo. Ah, mas fulano também está chapando o globo. Ah, fulano também está entornando o caneco todo dia. E aí quer que a vida dele mude. Quantas vezes esse não fomos nós? Quantas vezes esse não fui eu, antes de conhecer Jesus? E aí nós nos condenamos de forma tão grande. Imagina se você condenasse a você mesmo dessa forma. Haveria uma conversão em massa poderosa no meio da nossa igreja. Nós falamos muito sobre valorizar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E nós precisamos valorizar não apenas as grandes pregações, as grandes coisas, mas também os anônimos da casa do Senhor, e manter um coração anônimo, porque Deus, Ele há de dar o crescimento para a nossa igreja, amém, amados? Deus há de fazer essa igreja expandir, Deus há de gerar necessidade de que novas cadeiras sejam compradas, de que novas salas para as crianças sejam construídas, porque vão vir muitas crianças, vão precisar de mais professores, vão precisar de mais aulas ali para os adolescentes. Muitas coisas vão acontecer em nosso meio. Isso é promessa, isso é palavra de Deus, nós sabemos, amém? Mas nós não podemos esquecer de duas coisas. Primeiro versículo de Atos 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Quanto mais a igreja cresce, mais problemas aparecem. Amém ou não? Por quê? São pessoas convivendo com pessoas. Quanto mais gente, mais problema. Quanto mais gente, mais comunhão, mais lixo fica para trás para a gente juntar depois da comunhão. É assim ou não é assim? Como evitar que essas coisas aconteçam? Não é possível evitar que elas aconteçam. Nós somos desenhados dessa forma. O que nós podemos fazer? Tratar as coisas de forma diferente. Agir de forma diferente. Com o aumento da igreja, aumentaram os murmúrios de descontentamento. Muitos dos murmúrios de descontentamento são necessidades que precisam ser atendidas e não fofocas feitas umas contra as pessoas. Então a igreja cresce, as coisas começam a ficar desconfortáveis, as pessoas fazem o quê? Ao invés de buscarem uma situação para a solução e para a transformação, elas simplesmente ou abandonam, ou geram um murmúrio, geram uma briga, geram uma discussão, geram alguma situação ali que faz com que as pessoas se sintam mal. E aí nós olhamos para certas pessoas se posicionando e falando assim: deixa que eu resolvo esse negócio. Ah, vai ter que limpar ali? Pode deixar que eu venho. Vai ter que arrumar. Vou dar exemplos aqui práticos e verdadeiros, amém? Ah, vai ter um batismo? Deixa que a gente coloca a piscina lá fora. Vamos preparar o negócio das crianças? Vamos lá, vamos colocar a mão, vamos resolver. Nós tivemos a visita do pastor Hugo aqui, né, no domingo. Foi uma bênção a palavra dele, amém, amados? Foi maravilhosa. Ele elogiou o louvor, ele falou com vocês, né? O louvor foi da hora, tá, não sei o quê. Falou com a gente na sala também. Mas sabe do que ele mais falou? Do bolo de limão que serviram lá na sala. Ele se sentiu amado, porque tinha um bolo de limão mal gostoso lá. Cuidado aí, ó. Vamos manter os anônimos. Brincadeira. Alguém o serviu. E ele se sentiu amado pelo serviço, pelo cuidado. Talvez mais do que a recepção que nós fizemos ali, a conversa que nós tivemos, o culto que aconteceu. Um detalhe que marcou e sustentou.
algo que era ali, talvez de uma certa forma até um pagamento sobre o trabalho que foi executado. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos observar aquilo que nós estamos fazendo, não como um peso, não como uma dificuldade, não como mais uma atividade. Nós estamos construindo algo aqui, amados, para que vidas sejam tocadas. Então todo culto sempre tem alguém que vem, coloca as cadeiras e prepara as coisas, dá uma limpada. Quando você está colocando a cadeira aqui, não é um trabalho que você está fazendo, que ele é exaustivo, você está servindo os filhos de Deus. Talvez você entrou na igreja hoje, as cadeiras estavam tudo arrumadinhas, já estava cheiroso, porque prepararam o ambiente para que você venha. Isso também é adoração. Servir na casa do Senhor também é adoração, também é entrega. Limpar, cuidar, cozinhar, tem os moveres, tem as grandes coisas. Ninguém pergunta quem vai ficar na churrasqueira, mas o churrasqueiro é extremamente importante nesses momentos. Amém ou não? Estamos aqui? Nós precisamos voltar o nosso coração para os anônimos. Eu falei 7 nomes aqui, talvez vocês já até esqueceram dos 7 que nós lemos. E de fato, amados, esses 7 homens que foram levantados como diáconos, eles estavam levantados na igreja para servir a igreja em coisas naturais e coisas que todos poderiam fazer. Aí você fala assim: poxa, por que os apóstolos achavam que eles eram tão bons demais assim, para eles não se darem ao trabalho de servir a mesa e também pregar e orar? Queridos, eles não achavam que eles eram o máximo, eles só não tinham capacidade de fazer todas as coisas mais, porque até esse momento na igreja, e nós estamos falando de uma igreja que em Jerusalém, em um certo momento, tinham 3.000 pessoas. Você lembra da primeira pregação de Pedro? Atos 2, 3.000 pessoas se convertem, se agregam à igreja e todos os dias as pessoas vão se juntando. Nós estamos falando de apóstolos que serviram a mesa todo o tempo, só que agora havia uma competição entre o serviço da mesa, a pregação e a oração. Eles não conseguiam mais orar, eles não conseguiam mais orar efetivamente como eles faziam e servir a mesa ao mesmo tempo. Não é que eles não queriam fazer, é que eles não conseguiam. Então vamos fazer uma separação aqui de atividades. Nós continuamos pregando e orando, e nós precisamos de pessoas que atendam o corpo de Cristo. Então aqui ou não? Em um certo momento, amados, a gente consegue fazer as visitas, a gente consegue fazer as coisas, mas mais recentemente, estou usando exemplos reais para a gente trazer aqui a visão. Eu mandei uma mensagem no grupo porque eu não podia fazer. Não é que eu queria, mas eu não podia fazer. Pessoal, vamos todo mundo se juntar e levantar cestas básicas. Foi essa mensagem que eu mandei recentemente. Tragam no domingo, vamos preparar uma cesta básica. Eu mandei no grupo a gente montar uma. Montamos quase 4. Amém? Foram 2 para a família, uma família grande. Tem mais 1,5 ali na cozinha preparada para uma próxima família que necessita. Por quê? Anônimos, nós não sabemos quem trouxe. Talvez aí cada um trouxe 1 quilo de alimento. Nós não sabemos quem são os anônimos, mas os anônimos se movimentaram e pessoas tiveram suas necessidades atendidas. Estamos aqui? É maravilhoso quando nós somos vistos e somos apreciados, mas nós não precisamos da apreciação de qualquer pessoa, a não ser do nosso Deus. Dessas 7 pessoas que eu mencionei aqui, que começaram a servir na casa do Senhor, uma delas só teve um destaque, tá? Os outros nem são citados mais. Na verdade, Filipe é citado um pouco mais à frente, que dizem que foram na casa de Filipe, só isso que ele é citado, que foram na casa dele. Mas nós vemos uma pessoa sendo citada por 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7, que foi Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Por que ele foi citado mais vezes? Porque ele morreu em favor do evangelho. E amados, ele não era um apóstolo, ele não era um presbítero, um pastor local. Na época eles chamavam de presbítero, não de pastor. Ele não era um dos grandes homens, ele era um diácono. A função dele era servir a mesa, era servir as viúvas, era servir aqueles que não podiam pegar por eles mesmos.
E ele tinha uma convicção de fé tão grande que assustou os fariseus e os religiosos daquela época. Ele teve uma convicção de fé de que Jesus havia feito uma mudança tão grande na vida dele, que ele não se importou o seu cargo, a sua função, ele foi e pregou o Evangelho diante de todas as pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz sobre ele em Atos 6, no versículo 8. Vamos comigo um pouquinho para frente ali. Olha só o que o texto diz: Estevão, homem cheio de graça e de poder. Cheio de graça e de poder. Realizava milagres e sinais entre o povo. Quem era ele? Era mais um que servia na igreja. Amados, isso aqui é sobre a sua vida também. Não é para os pastores realizar os sinais e os milagres, não é para os apóstolos, não é para aqueles que têm plataforma, para aqueles que têm uma certa visibilidade, que nós olhamos eles de longe. Não são só esses que fazem as grandes coisas em Deus, somos nós aqui na igreja local. É aquele irmão que talvez ninguém nem saiba o nome, mas ele olhou para a necessidade de alguém e falou assim: eu posso orar por você? Eu e vocês, amados, pequenos. Talvez ninguém nem saiba que tem uma igreja Bola de Neve aqui na cidade. Talvez ninguém nem tenha ideia de quem é o pastor dessa igreja. E eles nem saibam que existe um corpo de obreiros que trabalha em favor de que o Evangelho seja pregado aqui nessa cidade. Mas nós temos a capacitação do Espírito Santo de realizar sinais e maravilhas. Quando o nosso coração não se torna altivo, quando o nosso coração não se torna o coração daqueles que estão esperando palmas para Ele. Oramos e pregamos e fazemos as coisas de Deus da mesma forma, com 1000 pessoas e com 10 pessoas. Essa tem que ser a nossa maior pergunta. Eu vou fazer quando tem 3 pessoas ali, igual quando tiver milhares de pessoas? Vou ser sincero com vocês, posso abrir meu coração aqui? Eu prefiro pregar na quarta-feira do que no domingo. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu prefiro pregar na quarta-feira do que no domingo. Porque domingo vem muitas pessoas, mas quarta-feira vem quem está com fome. Quarta-feira vem quem precisa de Jesus. Quarta-feira vem quem está atento ao Evangelho, quem está atento àquilo que Jesus está fazendo na vida deles. No domingo nós temos os discípulos, nós temos os diáconos, nós temos os trabalhadores, os obreiros, os voluntários, mas nós temos muitos espectadores. Os espectadores, eles têm que estar lá para que eles se convertam e se tornem voluntários, se tornem discípulos, se tornem diáconos futuramente. Mas é mais gostoso você pregar para aqueles que realmente são discípulos, para aqueles que querem compromisso com Jesus, para aqueles que entenderam, que ouviram e querem dar continuidade. É mais prazeroso porque você sabe que a mensagem atingiu o coração e ela vai dar frutos. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês, amém? Estão sentados me ouvindo numa quarta-feira. Talvez você esteja extremamente cansado, extremamente sobrecarregado. Deus vai aliviar todas essas coisas, mas você priorizou o Senhor Jesus. Receba no seu coração a capacidade, a graça e o poder que estava sobre a vida de Estevão, um anônimo, para realizar milagres e sinais. Amém? Profetizo sobre a tua vida. Vou continuar lendo assim. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram os homens a mentir a respeito dele. Olha só, não conseguiram ganhar dele na conversa, tiveram que inventar uma mentira. Me perdi porque eu vou explicar. Dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus, por isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto
parecia como de um anjo. Ele estava tão revestido de poder, da glória do Espírito Santo sobre a vida dele, que o rosto dele brilhava como de um anjo. Uma outra vez que isso é citado na palavra de Deus é só com Moisés. Perdão. Nós vemos os outros apóstolos e discípulos realizando grandes milagres, mas nós só vemos isso sobre Estevão. Tudo isso aqui era mentira. Nunca disseram que Jesus substituiria a lei de Moisés. As próprias palavras de Jesus foi: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Vocês entenderam a lei errada? Deixa eu te ajudar a entender. Deixa eu te ajudar a viver a lei. Foi o que Jesus dizia. E esse homem foi um dos imitadores de Cristo tão intenso, amados. Eu vou correr um pouco aqui, senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Esse homem era tão intenso em viver como Cristo. Ele tinha uma intenção tão poderosa e tão ávida de caminhar como Cristo caminhou aqui na terra, que ele foi um dos homens que imitou a Jesus até no seu último fôlego de vida. Pulando para o capítulo 7, nós vemos as pessoas discutindo com Estevão. Estevão faz uma pregação ali, ele tenta explicar, dizendo que isso é mentira, ele fala sobre Moisés. Então o povo, os fariseus ali, eles decidem apedrejá-lo, porque a lei de Moisés dizia que aquele que blasfemar contra Deus deve morrer apedrejado, mas ele não havia feito. Então eles começam a apedrejar Estevão. E a atitude de um homem apedrejado nos dias de hoje é devolver pedras. Amém? Essa é a atitude de um homem apedrejado. Te feriu, você fere. Te xingou, você xinga na mesma medida, senão numa palavra mais pesada. Te ofendeu, você fala da mãe. Não é assim que funciona nos dias de hoje? Estevão entendeu tanto o Evangelho que ele optou pagar o mal com bem. Muitos de nós, amados, fomos feridos, fomos machucados, fomos arrebentados, mas nós não temos motivo de pagar mal com bem. Estevão, ele vê aqueles homens já jogando as pedras dele e imitando a Jesus. Depois você lê Atos 7 na sua casa aí, só estou correndo para dar tempo aqui. Estevão vê as pedras chegando na sua direção e algumas já estavam ferindo ele. Ele olha para a multidão e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem adivinha quem foi o outro homem que fez isso alguns anos antes? Jesus. Só teve Jesus pregado no madeiro. Lucas 23, tá? Referência. Lucas 23, pregado no madeiro, Jesus ali sendo ferido, sendo esbofeteado, sendo machucado, depois de todos os açoites, depois de toda a dor, seu corpo sangrando, sua mente exausta. Antes de entregar o Espírito, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Estevão foi tão profundo no seu amor por vidas, no seu cuidado por pessoas, que ele imitou a Jesus na íntegra daquilo que ele fez. E aí foi assim que acabou a história? Não. Capítulo 7 de Atos ainda diz que ele recebeu o reconhecimento de Deus por isso. Jesus está sentado à destra de Deus Pai nesse momento, amém? Você lembra disso? Está sentado à direita de Deus Pai. No momento em que Estevão foi apedrejado, os céus se abrem, ele olha lá para os céus e ele diz assim: eu vejo o Senhor de pé ao lado de Deus Pai. Eu vejo Jesus em pé para me receber. Ele teve a aceitação de Jesus, tudo que ele precisou. Ele teve um único seguidor, um único like, tudo que ele precisava na sua vida. No momento de maior dor, os céus se abrem, ele olha para os céus, meu Jesus está me esperando. Muitos de nós julgamos e esperamos um momento de brilhar, amados, porque a gente foi evangelizado pelo evangelho da Xuxa, pelo evangelho da lua de cristal. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima pode me dar. Quem lembra disso?
Tudo que eu quiser, o cara lá de cima pode me dar. É muito bem assim. O Evangelho envolve sofrimento, o Evangelho envolve deixar as nossas mãos sujas, o Evangelho envolve desgaste, o Evangelho envolve entrega, o Evangelho envolve nós nos diminuirmos para que Ele cresça. Mas quando nós vivemos todas essas coisas e nós aprendemos que não é tudo aquilo que a gente quer, mas é tudo aquilo que Ele quer, nós vivemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que um dos primeiros homens que vai nos receber lá em cima, já no descanso, vai ser Estevão, com seu lugar de honra à mesa com Jesus. Não por algo passageiro aqui na terra, mas com a eternidade na presença de Deus. Então, amados, de todas as formas, vale a pena o desgaste aqui, para que nós possamos ganhar os céus. Vale a pena o desgaste aqui, mesmo que não sejamos vistos, mesmo que mintam sobre nós, mesmo que nos desprezem, mesmo que nos deixem para trás, mesmo que digam isso ou aquilo sobre nós. Jesus nos diz: bem-aventurados sois vós, porque assim fizeram com os profetas antes de vocês. Então, se Deus nos chamou para sermos os anônimos e nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos pediu para fazer, nós temos 100% de sucesso. Você não vê Estevão escrevendo as cartas para as igrejas, amém? Mas ele teve 100% de sucesso naquilo que ele foi chamado para viver. E aí nós esperamos que nós tenhamos visibilidade, que nós tenhamos isso, que tenhamos aquilo, para que Deus esteja falando conosco. Os anônimos precisam voltar a ser valorizados. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o serviço cristão, anônimo também, para aqueles que se entregam sabendo que Deus está olhando e não esperando que alguém te reconheça. Eu faço o meu máximo, segundo a carne, segundo aquilo que eu posso, para reconhecer as pessoas que estão trabalhando dentro da igreja. Mas o máximo que eu posso fazer é te dar um abraço, te dar um aperto de mão. Muitas pessoas esperam estar próximo dos seus pastores, de ter um relacionamento íntimo com os seus pastores. E eu vou te contar uma realidade, amados. Nem é tão legal assim, pode perguntar para minha esposa. A gente está caminhando de um lado para o outro toda hora, a gente mal consegue comer, mal consegue fazer as coisas, estamos visitando um ali, visitando outro ali, indo, corre, volta, trabalha, faz isso. Não é tão legal assim. Quando a gente não manda uma mensagem: ei, preciso de alguém para pregar hoje, daqui a pouco. Alguns já receberam umas mensagens assim: se vocês estão me vendo pregando aqui, quer dizer que não deu certo. Cadê? Não é tão fácil assim, não é tão glamuroso quanto parece. O trabalho pastoral, ele é 30% aquilo que vocês estão olhando aqui agora, e 70% joelho no chão, visitas, aconselhamento. E aí quando você para fazer alguma coisa, alguém te liga: pastor, preciso conversar. Glória a Deus, vamos conversar. Valorizemos aqueles que estão construindo o reino de Deus enquanto nós estamos caminhando. Eu amo ver pregações de outras pessoas, não estou te desincentivando a fazê-lo, tá? Mas de nós valorizarmos o nome, de nós valorizarmos aquele que talvez não tenha reconhecimento, talvez não tenha nome, mas ele se entrega em seu favor. Eu falei para vocês que tem um homem na Bíblia que mudou a sua vida sem você saber, que nós olhamos para Paulo, nós olhamos para Pedro, nós olhamos para João, falamos: esses caras foram embaçados, esses caras fizeram grandes coisas. Mas tem um homem chamado Tércio, ele escreveu várias coisas que vocês usam nos dias de hoje, inclusive um dos versículos que eu mais gosto, que é sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vem comigo, Romanos 16. Vamos ler do versículo 1 até o fim, para vocês entenderem aqui o que Paulo está fazendo. A gente vai ler Romanos 16 inteiro, tá? E aí eu estou acabando, prometo. Muito bom, obrigado. Ótima forma de inflar meu ego nessa palavra, que é justamente para a gente não ter ego. Brincadeira. Brincadeira, amados. Recebo todo carinho. Romanos 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Quem já ouviu falar de Febe?
que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. O que Paulo está dizendo? Dei muitas saudações a Priscila e Áquila, a igreja era na casa deles. Meus colaboradores do serviço de Cristo Jesus, certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também o meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Ou seja, Paulo aprendeu com eles. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem, aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor. Estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que reúnem-se com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Se você está se casando agora e você vai ter filhos em breve, está aqui uma boa lista. Inclusive, se você tiver meninas gêmeas, Trifena e Trifosa. Tem um monte de gente aqui que serviu a Paulo, que cooperou com Paulo. Nós sabemos das prisões de Paulo. Ele fala assim que tem 2 irmãos que estavam lá com ele na prisão. Ué, não foi Paulo e Silas que eles foram presos daquela vez? Tinha uma galera com eles. Nós sabemos da igreja que se reunia em Corinto. Nós sabemos da igreja que se reunia em Jerusalém. Nós sabemos da igreja que se reunia em Roma. Aí aparece Priscila e Áquila. Quantos não foram os anônimos que sustentaram o ministério de Paulo? Ele foi um grande homem de Deus e nós não tiramos aquilo que Deus deu para ele, mas quantos não foram aqueles que sustentaram aquilo que ele estava vivendo para que ele pudesse pregar o Evangelho? Haviam muitas e muitas pessoas ao redor valorizando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele para que ele continuasse a pregar o Evangelho. Você entendeu isso? Vários anônimos dos quais nós somos também. Quando nós falamos do legado da bola de neve, do legado de todas as coisas que estão acontecendo, nós vemos o apóstolo indo, nós vemos as 500 igrejas que foram implantadas. Entre as 500, teve uma igreja pastoreada lá em Guararema pelo Henrique e pela Camila. E da igreja lá de Guararema, um tanto de obreiro gigantesco que trabalhou para fazer acontecer. Você entendeu o que é mais? Nós somos parte de algo muito maior. Não é porque o seu nome não está aparecendo em alguma coisa que você foi desprezado. Todos esses homens aqui estão sendo aprovados por Cristo. No versículo 10 ele fala assim, saúde a Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Talvez ninguém tenha te aplaudido, talvez ninguém tenha elogiado uma comida que você fez em algum momento que nós tivemos aqui. Você é aprovado por Cristo. Canal da presença de Deus. Milagres e milagres podem sair através das suas mãos. Grandes coisas podem acontecer através da vida de vocês. E para encerrar de vez agora, tentando manter o tempo, versículo 17: e agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Todos esses aqui, eles são cooperadores, mas existem extremos
estrelas, existem celebridades que não são os cooperadores. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses. Enganam os inocentes com palavras suaves e de bajulação, mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. E o que muito me alegra, quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhe envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosipatro, meus compatriotas judeus. Pausa aqui, versículo 22. Existem pessoas que vão tentar enganar a igreja com a intenção de enganar a igreja. Essa é a realidade que Paulo está dizendo. Toda essa galera que eu listei aqui está sofrendo pelo Evangelho, está sustentando o Evangelho, está brigando pelo Evangelho. Mas existem falsos profetas que vão se levantar. Eu falei no culto passado sobre um falso profeta. Falso profeta não é aquele que está falando coisas erradas por falta de entendimento. Falso profeta é o lobo que se veste de ovelha e no meio do povo fala como uma cobra, de forma a enganar as pessoas, de forma a tirar as pessoas da atenção daquilo que Deus está fazendo, de desvalorizar a igreja local e valorizar mais aquilo que está sendo visto, aquilo que brilha na internet. Daqueles homens que estão usando os cristãos apenas como uma forma de se enriquecerem, de crescerem mais sobre a vida deles. Por isso que eu tenho dito, vamos levantar de novo os anônimos que sustentam o Evangelho, vamos valorizar uns aos outros. Nós não precisamos de grandes pregadores, nós precisamos que eu e vocês mergulhemos na palavra de Deus, enfia a cara no livro, dobra o seu joelho para orar, porque a revelação que o teu irmão precisa está no seu coração. É maravilhoso quando nós recebemos grandes pregadores aqui, outros grandes pastores, eu amo fazê-lo, mas nós estamos ouvindo de Deus, que nós possamos transferir aquilo que Deus falou para um para o outro. Não esperem de grandes celebridades, ou não esperem dos seus heróis aquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi chamado para ser uma parte efetiva e poderosa dessa igreja. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a pastora e eu fomos os primeiros líderes da zeladoria do Bola de Jacareí. E quando eu digo líderes da zeladoria, quer dizer que só eu e ela limpávamos a igreja. Por anos, só nós dois limpávamos a igreja. A galera tinha uma comunhão de sexta-feira que acontecia sexta-noite. Nós limpávamos a igreja na sexta-noite, porque o culto era no sábado. Nós abrimos mão de várias comunhões. A galera meio que ficou brava com a gente, porque a gente não ia. Mas isso também nos livrou de muitas discussões e dissensões das quais nós não deveríamos estar. Porque nós estávamos na casa do céu, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eles são pastores, estão novos, caiu de mão beijada para eles. Queridos, vocês olham para a gente agora, mas existe uma caminhada que a gente passou. Não recomendamos a nós mesmos, como Paulo diz. E sofram aquilo que vocês precisam sofrer no Evangelho. Se desgastem naquilo que vocês precisam se desgastar. Qual foi o motivo de eu falar da zeladoria? Muitas das palavras que eu prego hoje foi o que Deus me falou lá atrás, enquanto eu arrumava as cadeiras da igreja, enquanto eu limpava o banheiro. O irmão lá fez teologia, o irmão fez aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu limpei o chão da igreja. Esse foi o meu curso de teologia do começo. Isso me capacitou, amados. Isso me ensinou. Isso me trouxe a humildade, isso me trouxe a me diminuir, isso me ensinou a servir o meu irmão, isso me ensinou a ouvir de Jesus. Você acha que eu queria estar lá todos os dias, amados?
Fazia faculdade ainda na época, voltava a fazer faculdade em São Paulo, voltava de São Paulo para a zeladoria. Às vezes a gente não queria, estava bravo, mas Deus falava ao nosso coração, como anônimos, que nós ainda somos, amém? Vocês nos veem porque nós estamos pregando, mas nós somos ainda anônimos, muito longe de muitas outras coisas. Prometi dizer para vocês quem é Tércio, não é? Versículo 22 de Romanos 16. Não só prometi dizer quem é Tércio, como prometi acabar também. Vamos lá. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações ao Senhor. A gente lê a carta de Paulo aos Romanos. Que carta maravilhosa! Quanto conhecimento! Os teólogos dizem que se a Bíblia inteira se perdesse, eles gostariam de guardar só um pedacinho de Romanos 3, dizendo que todos perderam a graça de Deus, que Jesus morreu e tal, conta toda a parte de teologia. Uma das cartas mais conceituadas e que mais nos ensina a vencer as nossas falhas, a vencer a nossa falha de caráter, a nos prostrar a Jesus e viver com Jesus. Paulo narrou as palavras. Tércio foi o homem que botou a mão na massa. Todo Paulo precisa de um Tércio. E de todos esses outros nomes que agora vai ser engraçado até se eu falar. Todos precisamos uns dos outros aqui para fazer com que a igreja funcione. Não é sobre o nome. A palavra profética que eu entreguei na nossa virada do ano foi que esse seria um avivamento sem nomes. Esse não seria um avivamento do fulano, de tal pessoa, de tal coisa, de tal lugar. Esse seria um avivamento de pessoas desconhecidas. Um avivamento que todos vão fazer parte. Um avivamento em que todos nós seremos um canal de milagres, porque todos nós aprendemos a colocar a nossa boca no pó e dizer: Senhor, mais de Ti e menos de mim. Amém? Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Espero que você entenda, como pastores aqui dessa casa, nós honramos e valorizamos cada um de vocês. Nós honramos e valorizamos cada pequena atividade, cada pequeno passo que vocês deram. Ainda que nós não tenhamos a oportunidade de dizer obrigado, ainda que nós não tenhamos a oportunidade de te ajudar e te ensinar mais, porque nós gostaríamos de fazê-lo, nós gostaríamos de discipular mais, nós gostaríamos de estar mais ali, mas nós estamos num momento da igreja em que ela está crescendo e muitas reclamações estão aparecendo, então nós estamos preparando os diáconos. Não falo só sobre o ministério de diaconia, mas sobre todos os ministérios, para que nós possamos focar no discipulado, para que nós possamos focar nas orações e no cuidado. Nós estamos capacitando algumas pessoas para que possam viver certas coisas e ser canal para a igreja, mas não existe nenhuma pessoa que está aqui nessa casa que nós não valorizamos. E se o homem falha, o pecador pode dizer isso, sabendo que nenhum de nós tem algo para dar em troca um para o outro. Quanto mais Deus não valoriza o seu coração, a sua entrega não é em vão, o seu coração prostrado não é em vão, os seus momentos de busca não são em vão, a sua entrega não são em vão, porque você não está se entregando a ídolos mudos, você não está se entregando a deuses esculpidos por mão humana, você está se entregando para o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele é que detém toda a sua vida, Ele é que detém o seu futuro. O Senhor Jesus está olhando para aquilo que você está vivendo. Vale a pena entregar-se, vale a pena a próxima milha, vale a pena o seu esforço, porque Deus está trabalhando em
pastores, nós precisamos uns dos outros também. Nós temos um limite de onde a gente pode alcançar. E talvez hoje você esteja dividido entre situações que você está vivendo. Isso não é um chamado para o voluntariado, amém? Mas também é. Talvez você esteja dividido entre muitas coisas que você está vivendo. Você não sabe qual delas priorizar. Fala com o seu Deus e se entrega para aquilo que o seu Deus deseja. Muitas das coisas ainda não estão como nós gostaríamos que estivessem. Nós planejamos, nós falamos assim, em março de 2025 a igreja vai estar de tal jeito, a gente vai estar voando, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar fazendo aquilo. E quando a gente olha para a realidade, na verdade não é assim, porque nós lidamos com pessoas. Mas a sua entrega nunca será igual. Eu vejo como as crianças da igreja respeitam e admiram os professores, no caso as professoras do infantil. São pastores da alma das crianças. Tem derramado tanto, tem ensinado tanto. Nós vamos viver o mesmo com os teens futuramente. Muitos estão sendo levantados nesse tempo com sabedoria e graça específica dos céus. Deus valoriza o seu trabalho, Deus valoriza a sua entrega. Um exemplo simples do bolo que foi entregue aqui. Deus está vendo o bolo que você está preparando. Deus está vendo a comida que você está preparando no secreto. Suas orações no secreto. É um tempo dos anônimos se manifestarem de forma verdadeira. Nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. Sei que parece uma certa soberba dizer eu ganhei tal pessoa para Jesus, mas sem nenhum mérito próprio nós podemos dizer nós ganharemos essa cidade para Jesus. Corações anônimos, com corações pequenos. Quanto mais nós deixarmos o nosso coração no lugar dele, mais Jesus vai fazer através de nós. Senhor Jesus,